Os mirmídones de G conseguiram de imediato compreender como e por que tal atrocidade poderia ter sido cometida. Conceberam em suas mentes um modo, vários modos, e um motivo, vários motivos. E como não era impossível que alguns desses numerosos modos e motivos pudessem ser os verdadeiros, desconsideraram que algum de fato o fosse. Porém, a facilidade com que tais elaborações mentais foram levadas em consideração, e a própria plausibilidade que cada uma delas assumiu, deveria ter sido interpretada como indício das dificuldades, e não da simplicidade da elucidação do mistério. Já observei que é em virtude de proeminências que evadem o campo do ordinário que a razão tateia seu caminho em busca da verdade e que a pergunta apropriada em casos assim não é o que aconteceu? Sim, o que aconteceu, mas nunca aconteceu antes. Nas investigações na casa de Madame L'Espanaye, 12 os agentes de G foram desmotivados e se atrapalharam precisamente por um caráter incomum que, para um intelecto mais regulado, teria garantido êxito. Esse mesmo intelecto teria mergulhado em desespero diante do caráter comum de tudo que parece evidente no caso da mocinha da perfumária, ao passo que é exatamente tal caráter que parece garantir aos funcionários da polícia a certeza de triunfo. No caso de Madame L'Espanaye e sua filha, não havia dúvidas, mesmo no início de nossa investigação, de que um assassinato fora cometido. A ideia de suicídio foi excluída imediatamente. No caso atual, também excluímos no início a ideia de suicídio. O corpo encontrado no Barrière du Roule foi achado em circunstâncias que não deixavam dúvida acerca desse importante ponto. Porém, já foi sugerido que o corpo descoberto não seria o de Marie Roget, por cujo assassino ou assassinos foi oferecida uma recompensa e em relação a quem fizemos um acordo com o comissário de polícia. Ambos conhecemos muito bem esse cavalheiro. Sabemos que não podemos confiar plenamente nele. Se datarmos nossa investigação da descoberta do cadáver, então, rastrearmos o assassino e descobrirmos que o corpo é de outra pessoa que não Marie, ou partindo do pressuposto de que ela está viva e assim a encontrarmos, em ambos os casos perdemos o trabalho e teremos que lidar com Monsieur G para nosso próprio bem. Entretanto, até para o bem da justiça, é indispensável que o primeiro passo seja determinar a identidade do cadáver, a fim de descobrir se realmente pertence à desaparecida Marie Roget. Os argumentos do L'Étoile causaram um impacto no público. Parece que o jornal em si está convicto de sua importância, a julgar pela maneira como começa uma das matérias que fez sobre o assunto. Diversos jornais matutinos hoje comentam o artigo conclusivo que publicamos na segunda-feira. Para mim, esse artigo parece concluir muito pouco além do entusiasmo do próprio autor. Devemos ter em mente que, em geral, o objetivo de nossos jornais é criar uma comoção, expor um ponto de vista, mais do que promover a verdade. A segunda finalidade é procurada apenas quando parece coincidir com a primeira. O jornal que apenas expõe a opinião comum, por mais fundamentada que possa ser, não ganha o crédito da população. Esta considera profundo somente aquele que sugere contradições incisivas à ideia geral. No raciocínio, não menos do que na literatura, o mais imediato e universalmente apreciado é o epigrama. Em ambos, está na ordem inferior do mérito. O que quero dizer é que foi o epigrama e o melodrama misturados nesta ideia, a de que Marie Roget ainda está viva, e não sua plausibilidade, que a sugeriram ao L'Étoile e garantiram uma recepção favorável junto ao público. Vamos examinar os argumentos principais desse periódico, tentando evitar a incoerência originalmente apresentada por ele. O primeiro objetivo do autor do artigo é demonstrar, partindo da brevidade do intervalo entre o desaparecimento de Marie e a descoberta do corpo boiando no rio, que o cadáver não poderia ser da moça.
Assim, a redução desse intervalo para sua menor dimensão possível logo se torna objeto do argumentador. Na irrefletida busca de tal objetivo, ele se precipita em uma mera suposição desde o início. No entanto, é insensato supor, escreve, que o crime, caso se trate de um assassinato, tenha sido cometido cedo bastante para permitir que os assassinos atirassem o corpo no rio antes da meia-noite. Naturalmente, perguntamos então, por quê? Porque é loucura supor que o assassinato tenha sido cometido 5 minutos após a saída da moça da casa de sua mãe. Porque é loucura supor que o crime tenha sido cometido em um período qualquer do dia. Um homicídio pode ser cometido a qualquer hora. Porém, mesmo que o assassinato tenha ocorrido em algum momento entre 9 da manhã de domingo e 11h45 da noite, ainda assim haveria tempo suficiente para atirar o corpo no rio antes da meia-noite. Essa suposição, então, nos leva a concluir que o assassinato não fora cometido no domingo. E, se permitirmos que o leitor lhe suponha isso, podemos lhe conceder qualquer liberdade. O parágrafo que começa com "é insensato supor que o crime ético, seja lá como aparece impresso no leitor, deve ser imaginado como existente da seguinte maneira no cérebro de quem o escreveu. No entanto, é insensato supor que o crime, caso se trate de um assassinato, tenha sido cometido cedo bastante para permitir que os assassinos atirassem o corpo no rio antes da meia-noite. É loucura supor tudo isso e presumir, ao mesmo tempo, como estamos resolutos a fazer, que o corpo não tenha sido arremessado até depois da meia-noite. Esta é uma frase inconsequente o bastante por si só, mas não tão completamente absurda como a publicada. Se fosse meu propósito, continuou Dupin, apenas contestar esse trecho do argumento de Letoile, eu poderia deixá-lo como está. Não é, entretanto, com o jornal que temos de prestar contas, e sim com a verdade. A frase em questão tem apenas um significado, tal como está. É o significado ao qual já aludi, mas precisamos ir além das meras palavras, em busca da ideia que elas pretendiam, embora não tenha conseguido transmitir. Era a intenção dos jornalistas dizer que, seja qual for o período do dia ou da noite de domingo que o assassinato foi cometido, parece improvável que os assassinos se arriscassem a carregar o corpo até o rio antes da meia-noite. E aqui jaz, na verdade, a suposição que devo contestar. Eles presumiram que o assassinato foi cometido de tal modo e sob determinadas circunstâncias que foi necessário carregar o corpo até o rio. Ora, o assassinato pode ter ocorrido na margem ou no próprio rio. Assim, o descarte do corpo na água pode ter acontecido em qualquer período do dia ou da noite, como a maneira mais óbvia e imediata de se livrar do cadáver. Compreenda que não sugiro nada aqui como provável ou condizente com minha opinião. Minha intenção, até o momento, não tem referência alguma com os fatos do caso. Desejo tão somente adverti-lo contra o tom da suposição do leitor, chamando sua atenção para o caráter parcial empregado desde o início. Tendo prescrito assim um limite às suas próprias noções preconcebidas e supondo que, se fosse o corpo de Marie, teria estado na água há pouquíssimo tempo, o jornal prossegue declarando: a experiência atesta que corpos afogados ou atirados na água imediatamente após uma morte violenta levam de 6 a 10 dias para atingir um estado de decomposição suficiente e